então, agradecer aí o aceite do professor André Slay, que é da Universidade de Rosário, de Bogotá, Colômbia. É uma pessoa que eu tive a satisfação de conhecer recentemente, quando estive na Colômbia, e um grande pensador do direito ambiental, do direito constitucional, tá? E trabalha com temas relacionados a direito ambiental, direito da mineração e serviços, analisa aí o comportamento da administração pública, racionalidade, e pensa o fenômeno, né, o fenômeno da crise ambiental e como superar essa crise ambiental, outros modelos possíveis de desenvolvimento, tá certo? Então, é hoje uma referência aí no pensamento crítico, né, da ecologia política na América do Sul, na América Latina, assim como também o nosso querido professor João Alfredo, do Ceará, que eu também conheço já há algum tempo. O João Alfredo, assim como eu, somos da rede de professores de Direito Ambiental do Brasil. Também fizemos parte da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. E assim, temos amizade já há algum tempo, é hoje uma referência para mim, o professor João Alfredo, no Brasil. Obrigado, Ricardo. Verdade. Então, a gente fica muito honrado aí com os dois colegas, né? Acho que a gente ainda tem essa possibilidade de pensar aqui novos modelos de desenvolvimento a partir da América do Sul, da América Latina, né? A gente estava até recentemente, até agora, há 15 minutos, numa aula no doutorado, tem aqui alguns alunos de doutorado, discutindo justamente o livro do Alberto Acosta, do Bem Viver, e a dificuldade, né? O Luiz Marques, eu cito. Pois é, a gente está debatendo o Luiz Marques, o Bem Viver, um livro que o Andrés me apresentou recentemente, do Arthur Escobar, um autor colombiano, Sentir, Pensar na Tierra, essa ideia de pluriverso, de ir além de uma visão, né, monoteísta. E então, eu acho que o caminho é esse, né? Em especial no momento que a gente está vivendo de uma crise de pandemia. Então, a razão de nós estarmos organizando essa série de seminários aqui internacionais no nosso programa, no PPCJ, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, que está acolhendo essa live, é justamente fazer um debate de alto nível, tá? Vou pedir que, assim, gentilmente, os que estão com o microfone aberto, que fechem os seus microfones, porque às vezes atrapalha, tá, a dinâmica. Quando for falar aí, a gente vai abrir os microfones, tá ok? Então, eu queria agradecer a nossa querida Ana Luísa Cosani, que tem sido sensacional, doutoranda, tá? Parceira aqui nessa nossa série de eventos, que é doutoranda no nosso programa, André e João Alfredo. E nós temos um time aqui muito bom, de pessoas pensando criticamente, e tenho certeza que vamos sair de hoje mais contextualizados aí com os esforços na América Latina. A gente do Brasil tem uma certa dificuldade, porque é como se o país tivesse virado de costas para para o resto do país da América Latina. Então, por isso a sua presença, Andrés, é muito importante, né? O que de fato novo em direito ambiental, em ecologia política, né? E aí a gente tem lido algumas coisas também do Harari recentemente. Olha, a gente não vai sair dessa crise se a gente não fizer uma cooperação internacional, se a gente não pensar novos modelos de desenvolvimento. Talvez seja um retorno do estado de bem-estar social, não é? Será que nós vamos conseguir fazer isso, domesticar ou regular esse capitalismo improdutivo, predatório, que nos levou a essas crises todas de mudança do clima, pandemias, né? Será que é possível fazer isso? E qual é o papel do Estado, né, em tudo isso? E da sociedade civil, dos formadores de opinião que somos nós, né?
Então, eu tento ser otimista nas minhas, né, visões, talvez pessimista na leitura da realidade, mas otimista na ação. Então, assim, sem mais delongas, o professor Andrés, nosso convidado, vai falar em espanhol, tá? Em torno de 20 minutos. Eu acredito que a gente vai conseguir entender o espanhol dele sem que eu precise fazer tradução, tá? É, se a gente não conseguir, eu tento fazer uma tradução, mas eu acho que você falando devagar, Andrés, talvez a gente não precise de tradução, tá certo? Então eu te passo a palavra e agradecendo muito aí de vocês estarem, todos os que estão aqui acompanhando a nossa live, tá? Muito obrigado mesmo. Isso faz a gente realmente acreditar aí numa alternativas a essa crise toda que a gente está vivendo e que o Covid é só mais uma, né? Eu espero que seja o suficiente. Então, Andrés, por favor. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quisiera decirles es pedirles perdón porque pues el único idioma cercano es español y bueno, no hablo portugués. Me encantaría, me parece que es un idioma hermoso, pero bueno, no lo domino y entonces voy a hacer la presentación en español. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible. Si hubiese algo que no se entienda, por favor, díganme y lo podemos repetir o pues aclarar con alguna otra expresión. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Para mí realmente es un honor poder discutir cosas sobre teorías críticas. Es un tema que realmente me apasiona y bueno, la reflexión que quisiera hacer no es muy larga realmente. Pero quería contarles, bueno, primero, espero que todos estén bien con esta situación y quería contarles que en donde yo estoy viviendo estamos todos encerrados en casa, bueno, no todos, los que tenemos privilegios. Y pues como estamos todos encerrados en casa, hoy haciendo el almuerzo me quemé en un dedo. Al lastimarme un dedo, me puse a pensar que la vida y la sociedad actual nos invita a olvidarnos de las cosas que nos pasan. Y entonces yo tengo esta charla hoy a las 2 de Bogotá y tengo que olvidarme del quemón del dedo por cocinar y tengo que dar la charla. Y esta separación entre nuestra vida cotidiana y nuestra vida laboral y nuestra vida académica y nuestra vida sentimental es algo que ocurre mucho en todas las disciplinas del conocimiento. Y esto puede llegar a ser un producto precisamente del sistema liberal, o neoliberal más bien. Estos sistemas configuran o crean conocimiento a través de la estructura de binomios. Siempre hay dos cosas que ver, pero son las únicas que se pueden ver. Lo interesante es que cuando estás construyendo ese conocimiento, simplemente ves por una pequeña ventana y con lo que ves, que es la visión de un privilegiado generalmente, construyes una realidad social y la teorizas. Construyes una realidad jurídica y la teorizas. Pero se te olvida que puedes sacar la cabeza por esa ventana y ver mucho más allá. Producto de esta forma de construir conocimiento, generalmente basamos los debates entre el capital y lo social, entre el desarrollo o el no desarrollo. Y el derecho sigue el juego. Entonces hablamos de sociedad y naturaleza por separado, como plantea Latour. Hablamos de cosas que supuestamente son diferentes y hay que hablarlas de manera diferente, pero en nuestra vida personal todo es al contrario, todo está relacionado. Yo en este momento sigo pensando en que me quemé al almuerzo mi dedo
y sigo pensando en muchas otras cosas que hacen parte de mi vida, de mi día a día, y aún así estoy acá hablando, tratando de separar las cosas. Con esto quiero llegar a un punto y es que cuando todo lo dividimos y estudiamos por un lado el desarrollo y por otro lado el no desarrollo u opciones diferentes de modelo, siempre estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces mi pregunta es, ¿no hay ninguna otra opción que hablar de capital y social? ¿No hay ninguna otra opción de hablar que naturaleza o sociedad? ¿O hay algo que, por estar hablando de desarrollo y no desarrollo, estamos olvidando? He llegado a pensar que esas cosas que no estamos viendo, precisamente es lo que quisiéramos ver, es lo que deberíamos ver. ¿Por qué? Porque el desarrollo está construido desde una visión en donde hay solamente esa opción o subdesarrollo. Pero si leemos un poquito a Arturo Escobar nos presenta el concepto de desarrollo como una forma de gobernanza del sur global, como una forma de imposición, como una forma de que alguien nos está diciendo a nosotros qué es lo que deberíamos hacer. Y cuando nuestros académicos van a estudiar a esos países, aprenden las dinámicas y ese lenguaje del desarrollo y lo traen acá. Y nosotros replicamos, generando problemas sociales y esas personas que están viviendo los problemas y las consecuencias del desarrollo generan rebeldía, pero vuelve a estar el enfrentamiento entre el sistema neoliberal y el sistema social. Y hay algo que no nos estamos permitiendo ver. Entonces tenemos que avanzar un poquito más allá de las teorías de Lubeck o de Galanter que crean las críticas del desarrollo sostenible. Y mi propuesta es, hay que ver el derecho como lo que nunca se ha permitido ver. El derecho como un idioma, el derecho como un lenguaje, como una herramienta de poder, como un campo de batalla que esconde realidades o las invisibiliza, que permite de una u otra manera crear reglas únicamente para privilegios y esconder todas las cosas que no harían parte del desarrollo. Entonces la propuesta es cómo podemos solucionar esa forma en la cual estamos viendo el mundo. Una propuesta humilde y muy sencilla es simplemente no olvidarnos que todo hace parte de la vida. Que en este momento muchos de ustedes tienen problemas amorosos, tienen problemas en la casa, seguramente también se quemaron cocinando o se cortaron porque un vaso en la cocina cayó. Y eso es parte de su vida. Y así estamos viendo que ustedes tienen un montón de relaciones que ocultan, que le ocultan al mundo. Dentro de esas relaciones que se ocultan al mundo están las relaciones entre los humanos y los no humanos. Está la relación que ustedes tienen con su celular. Está la relación que generalmente escondemos porque es discutida desde el derecho como los sentimientos. Los sentimientos hacen parte del derecho. Cada vez que ustedes se enfrentan a un burócrata callejero de mal genio, él va a ser más exigente con el derecho que con cualquier otra persona. Si está feliz el burócrata, el derecho va a ser un poco más suave. Si el lugar en donde el derecho va a impactar es en donde precisamente estas realidades se ocultan, va a ser mucho más exigente. Entonces, esos otros que no estamos viendo es precisamente lo que quisiera yo invitarlos a hacer, a vivir todo de manera insostenible porque es absolutamente relacional, porque el desarrollo no puede ser de otra manera una política perecedera, permanente, todo lo contrario, tenemos que hacerla perecer día a día. ¿Cómo? Que el derecho se fije en las relaciones y no en los sujetos y los objetos. Para poner un ejemplo muy sencillo, en las relaciones interpersonales,
generalmente el derecho protege a los sujetos o a los objetos y no las relaciones existentes entre los dos. El cambio relacional puede hacer que volvamos insostenible la idea de desarrollo y permitamos visibilizar aquellos objetos y aquellas dinámicas sociales que no se están viendo hoy en día, que vamos a llamarlos, o voy a llamarlos, me voy a atrever a llamarlos hoy, los ocultos. Y esa es la invitación, a vivir en las raíces de otros, pero de esos otros que el derecho ha escondido, del derecho ha excluido, ha minorado, ha evitado, como entender que tenemos sentimientos y eso hace parte del derecho. En ese sentido, lo que quisiera es utilizar una teoría de Donna Haraway que se llama Haciendo parentesco sin hijos, en donde ella explica que la palabra parentesco, al menos en inglés, en un inicio no estaba referenciada a crear relaciones familiares, sino a crear relaciones lógicas. Relaciones lógicas con humanos, con no humanos, con animales, con rocas, con su celular que tiene más agencia que ustedes muchas veces. Y desde ese punto de vista, discutir los dilemas del derecho. ¿Cómo? Mejor dicho, utilizar las relaciones lógicas o el parentesco para incluir esta categoría en el derecho y dejar de creer en la construcción política de la ciencia, que igual es una construcción que una fuente de autoridad replica, pero simplemente por ser fuente de autoridad, digamos, se replica en el mundo, la gente obedece y vuelve a ser un sistema de dominación muy tipo Foucault. Evitarnos las divisiones desde el derecho. Entonces, no tiene sentido que haya un derecho para el agua, no tiene sentido que haya un derecho para el agua natural, otro para tubos, otra para riego, otro para que la gente se la tome. No tiene ningún sentido que todo esté partido en pedacitos. En el derecho hay un derecho civil, hay un derecho de familia, hay un derecho administrativo, pero son cosas que en la vida se nos presentan como un todo. A mí personalmente, hoy en pandemia, tengo relación en un día con el derecho comercial, el administrativo, el tributario, todo. Y eso es lo que quisiera invitarlos a hacer, relaciones lógicas y familiares entre lo que el derecho divide, lo que siempre divide en dos, e invitar a participar a aquellos que siempre han estado ocultos. Por eso el título de la presentación es la invitación a vivir en las raíces de otros, de esos otros que nosotros mismos, ellos hemos ayudado a ocultar. Al incluir estas cosas, todas esas realidades que el derecho invisibiliza, que nosotros invisibilizamos, pueden empezar a salir adelante y desde ese punto de vista podemos llegar a construir un derecho y una realidad que efectivamente comprenda lo que para una persona en el campo se llama vida, para lo que una persona en el campo se llama conocimiento y saber, lo que es situado y lo que es para esa persona real. ¿Qué es lo que nosotros hemos evitado? Y con esto pudiésemos, para poder terminar, tratar de olvidarnos de los dilemas tradicionales de la construcción del derecho. Hay que dejar de hablar de una respuesta correcta. El derecho no tiene tal pretensión. Eso realmente es una tontería. Claro, lo pueden ver desde Duncan Kennedy, lo pueden ver desde cualquier punto de vista, pero lo interesante es la pretensión de objetividad, la pretensión de abstracción, imparcialidad, que nos lleva a un resultado determinado, es absolutamente innecesario y superfluo desde el derecho y desde todas las disciplinas del conocimiento. Si seguimos buscando develar o descubrir verdades, lo que vamos a hacer es seguir excluyendo a esas personas. Y lo mismo pasa con los dilemas de eficacia y lo mismo pasa con los de brechas. Entonces la invitación es simplemente a que todo aquello que hace parte de su vida lo incluyan en la construcción de conocimiento que están haciendo y de esa manera puedan reevaluar los cánones tradicionales de las disciplinas de su conocimiento. Y ya, esa era más o menos la muy pequeña reflexión que quería traerles para hoy. Gracias, Andrés. Una pequeña pero profunda reflexión, una otra forma de pensar el derecho, las relaciones, ¿no? De sujeto y objeto. Ahora há pouco hablábamos de las posibilidades de pensar el derecho de la naturaleza,
é um pouco isso que também que está, né? Incluir novos sujeitos, não? Será que lá na natureza, os rios, lá na Pachamama, tudo isso que hacen aí em Colômbia, em Equador, é um pouco do que falava tu, não? Nós outros em direito como um todo, não apenas o direito ambiental, somos antropocêntricos, demasiado antropocêntricos, não? Então a tua provocação me parece que vai nesse sentido de um holismo, mas aí fico com uma dúvida, até que ponto o conceito desenvolvimento sustentável, ODS e tudo isso que temos, status quo, ainda serviria, ainda poderia abrigar, abraçar esta amplitude? Seria compatível com essa nova visão, essa nova cosmologia, o que você está propondo, né, é uma nova cosmologia do mundo, uma nova forma de pensar, quase indígena, né? Que quando você falou, eu me lembrei dos indígenas, que como que eu vou vender a terra se a terra não me pertence, se ela é um sujeito em si, né? É uma outra relação diferente da que a gente tem hoje com o nosso direito ocidental, de apropriação, né? Então, será que a gente consegue fazer essa transição usando dos instrumentos que a gente já dispõe? Será que dá para forçar um pouco, né? Ou não? Ou não? Nós precisamos pensar novos instrumentos, né? Novos arranjos jurídicos, que é o nosso tema da nossa disciplina aqui no doutorado. Esses arranjos jurídicos talvez tenham que ser transnacionais, né? Além do Estado, né? Então, eu vou deixar isso para você, para depois a gente voltar para o debate, tá? Não sei se você quer falar um pouco mais agora, se a gente fala depois do João Alfredo, o que você acha? Como prefere? En español podría ser, perdón. Não. Queres falar um pouco mais agora? Ouvimos a João Alfredo, depois hacemos um debate, te parece? Yo creo que oigamos por favor a Godofredo Bueno, y hacemos un debate luego todos. bueno, entonces já passou a palavra para o nosso colega João Alfredo. Está por aí, João Alfredo? Tudo certo? Alô, Ricardo? Oi, Eu estou sem te ouvir. não me escuta? Você me ouve, Ricardo? Sim, te escuto. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo Ótimo, bem, porque eu você? não tô te ouvindo de volta. É? É, Bueno, alô? acho que todo mundo me escuta. Acho que houve algum Luísa, está problema me aí ouvindo? no som que Tá, não tô te ouvindo. então tá. Não, acho que Não todo sei mundo por está quê. Não também. sei se os outros estão ouvindo bem e é só um Tô, problema meu. tá tudo certo. Mas eu posso seguir? Posso seguir? Pode, Então tá. pode. Então, primeiro eu queria agradecer muito ao meu querido amigo, companheiro Ricardo Stanciola, né, por esse momento desse diálogo, né, em plena pandemia, né? Eu acho que se teve uma coisa que se multiplicou de uma forma absurda foram as lives, né? E lives assim das mais interessantes, das mais diversas. E realmente eu fico muito feliz de poder participar, não é? Inclusive com o professor Andrés, não é? De um debate tão importante. Eu acho que foi bacana ter começado com ele, não é? Porque eu acho que ele dá um quadro em que a gente vai fazer essa discussão, né? E evidentemente que eu tive até a curiosidade de juntar, fiz uma pequena seleta, uma pequena coletânea de textos que vinculam a questão da Covid e do coronavírus com a questão ecológica, né? E aí então nesse sentido há uma compreensão muito forte, né, dessa relação, né, que nós estamos vivendo, né, essa relação instrumental, né, com a natureza, esse capitalismo, né, que é extremamente predatório e que vê a natureza unicamente como um recurso,
não é, a ser transformado, não é, em mercadoria, não é? E isso, para todo mundo, para todo mundo que tem refletido sobre isso na área ecológica, na área dos indígenas, isso está exatamente colocando em questão a relação da sociedade humana, né, com o seu ambiente natural. Então, eu dividi a minha fala em alguns pontos, tá certo? E começo apresentando já, assim, ela procura fazer esse debate, direitos da natureza e bem viver, não é? Essa conexão está ruim. Então, um novo olhar ecojurídico a partir dos povos originários da América Latina, não é? Então, essa foi uma ideia. E eu queria começar exatamente citando dois pensadores brasileiros indígenas. Pensadores indígenas, porque eu creio que são eles que podem nos iluminar mais nesse momento. Um é o Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak tem tido uma participação muito importante também nesse momento, trazendo reflexões importantes, não é? Lançou um livro muito recente e tem um livro anterior dele, da Companhia das Letras, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não é? Então, eu tirei dele a seguinte frase: o Rio Doce, que nós, o Krenak, chamamos de Vatu, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. Tá? E lá na frente, ainda na mesma senda, né, ele diz o seguinte: quando se despersonaliza, né, o rio, a montanha, quando tiramos seus sentidos, tá, que é um atributo exclusivamente humano, nós liberamos esses lugares para a atividade industrial extrativista. Né? Então, é esse divórcio, tá certo, que ele reclama, né, da sociedade ou das sociedades humanas com a natureza, a Mãe Terra, que está nos deixando órfãos, né? E aí são todos. Né? Ele coloca isso, evidentemente que a pandemia é uma crise planetária, mas essa crise planetária tem outros sinais e a emergência climática efetivamente é uma delas, tá? O grande pensador, tá certo, é o Davi Copenaua. Davi Copenaua tem um livro escrito em conjunto com Bruce Albert, não é? Que é antropólogo, não é? E ele tem uma frase nesse livro que é muito interessante. Ele diz assim: na floresta, a ecologia somos nós, os humanos, mas também, tanto quanto nós, os chapiris, que são os espíritos da floresta, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo que veio à existência na floresta, longe dos brancos, tudo que ainda não tem cerca. Tudo que ainda não tem cerca. Então, veja bem, essa frase é uma frase muito forte, né? Tá ligada exatamente à questão da propriedade. Tanto é que o Pablo Solon, da Bolívia, ele acha que a questão não é direitos da natureza versus direitos humanos, mas direitos da natureza versus direito da propriedade, e é isso que a gente vai desenvolver aqui um pouco na nossa fala. E aí você falou, eu estou me referenciando em alguns autores que eu acho que são importantes, que têm tido reflexão sobre isso, que são, né, o Alberto Acosta. Eu estou me mexendo aqui porque eu vou pegar um carregador de bateria, né? O Eduardo Glúdinas, tá certo? Também outro grande pensador latino-americano, né? E no Brasil, eu acho que tem contribuições também importantes do professor José Rubens Morato Leite, que também tem muito a nos ensinar, né? Então, o Alberto Acosta, ele acho interessante porque nós estamos falando de alguns povos indígenas originários, mas também tem uma discussão muito forte com relação à questão da ciência, né? Outro dia, talvez um dos momentos mais interessantes foi um debate que foi feito entre o Marcelo Gleiser, né, um físico ligado principalmente à astrofísica, e o próprio Krenak, né, o que seria o que o professor Boaventura chama de ecologia dos saberes. Né? Então, o Alberto Acosta ele diz assim: na base do ecologismo, nós estamos falando de
de ecologia política, há uma compreensão científica e, ao mesmo tempo, uma admiração e uma identificação com a natureza, né? Que é longe de sentimentos de posse ou dominação, ela se aproxima da curiosidade e do amor. Então, a questão que se coloca nesse debate dos direitos da natureza, tá certo? É exatamente a crítica, né? Primeiro, à separação ser humano, né, natureza. Segundo, a submissão da ecologia à economia, quando deveria ser, né, exatamente o contrário, né? O professor Alberto Costa, né, que foi constituinte lá no Equador, foi ministro também, ele é perfeito quando ele diz assim: a economia deve submeter-se à ecologia, por uma razão muito simples. A natureza é quem estabelece os limites dessa sustentabilidade, né? E aí é uma diferença grande entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável muito vinculado ao desenvolvimento do capitalismo, a sustentabilidade ela tem uma visão mais ecológica. Se destrói a natureza, se destroem também as bases da própria economia. Tá? E aí, então, vem um debate, que eu acho que é um debate importante, que opõe o antropocentrismo arrogante, né, esse antropocentrismo, certo, que se coloca numa perspectiva de uma superioridade absoluta com relação a todos os demais, a todas as demais espécies da natureza, tá certo? Versus uma visão biocêntrica, ou que eu achei também interessante no professor Alberto Costa, nesse livro que você se referiu, não é? O Bem Viver, o que ele chama de sociobiocentrismo, né? Então, no antropocentrismo, a natureza ela é um objeto, ela não é um sujeito, né? Ela não tem valor em si própria, tá certo? Ela é como se fosse uma prateleira, né? Onde você vai, né, e tira, né, o que dela você necessita, tá certo? E ela está, né, vinculada muito fortemente, tá certo? A questão do desenvolvimento capitalista, né? E assim ela é chamada de recurso. Recurso natural, recurso ambiental. E aí há uma diferença muito grande entre o bem viver, ou buen vivir, né, dos povos andinos, e o bem viver e o bem-estar, né, que está muito mais ligado a essa visão antropocêntrica e utilitarista, aonde, tá certo, a maximização da felicidade humana está acima de tudo, né? Por outro lado, o biocentrismo, né, ou ainda melhor, eu acho que esse conceito é bem melhor, o sociobiocentrismo, ele reconhece que a natureza tem um valor em si próprio, né? Ela não existe unicamente em função, né, do ser humano ou em função do desenvolvimento capitalista, né? E esse biocentrismo a gente vai encontrar, vamos dizer, o seu pensamento tanto nas cosmovisões indígenas, né, que a gente vai falar um pouco, e que a gente começou, inclusive, citando o Ailton Krenak e o Davi Copenaua, como também, né, em Arne Naess, né, na questão da ecologia profunda, né, deep ecology, né? Então isso o Goodness levanta muito bem, tá certo, que o biocentrismo, né, ele tem essa característica, né? O Alberto Costa ele fala que essa mudança histórica, ou seja, a transição de uma concepção antropocêntrica para uma sociobiocêntrica seria, na visão dele, o maior desafio da humanidade, até por uma questão, né, de sobrevivência da nossa espécie, né? Bom, então vamos entrar na visão do bem viver, vamos entrar nessa compreensão da Pachamama, até porque nós queremos entrar também no que se convenciona chamar desse neoconstitucionalismo latino-americano, né? Eu acho que, inclusive, é importante perceber que essa visão latino-americana ela não é eurocêntrica, como é a ecologia profunda, tá certo? Ela tem uma visão muito arraigada na cultura, nos modos de vida, tá certo? Nas tradições dessas populações, né? E agora eu me embaso aqui, me sustento aqui em dois professores do Equador, Mathieu Lequang e Atami Vercouteri, né? Que falam, né, isso está sempre sendo colocado, né,
que a Pachamama, né, que é o sinônimo de mãe terra, tá certo? Ela é quem reproduz e organiza a vida, né? E por isso deve ser respeitada e preservada, né? E o ser humano e a natureza formam uma comunidade indivisível, né? Indivisível, né? Então, tem que se evoluir exatamente nessa perspectiva, e essa concepção do buen vivir, né? Ou que se traduziu bem viver, né? A visão dele, eu tenho absoluta concordância dela, ela é uma crítica radical à sociedade de consumo, tá certo? E ao produtivismo capitalista, que inclusive cria necessidades ilusórias, tá certo? E pensa como se fôssemos independentes da natureza, né? Então, isso é uma crítica que vai estar presente muito nesse pensamento, né, que procura resgatar essa unidade perdida, né? O professor Carlos Walter Porto Gonçalves, né, ele tem um livro pequeno, ele tem vários livros, né, um grande pensador na área da geografia humana. Ele diz que quando o capitalismo, né, necessitou, vamos dizer, na verdade, passou a saquear a natureza, ele precisou retirar esse aspecto sagrado, né? Então, essa separação, ela vem lá de Descartes, de Bacon, e ela passa a ter os outros dias. Daí que o Goodness, que o Acosta, eles colocam, tá certo, que essa concepção de direitos da natureza, ela tem um caráter civilizatório. Ou seja, nós estamos falando da perspectiva de uma nova civilização. E uma nova civilização claramente anticapitalista. E aí o Acosta faz uma classificação que eu achei muito interessante. Nesse livro aí, Ricardo, do Bem Viver, né? Você diz assim, que você tem os megadireitos e os metadireitos. Megadireitos, ele classifica em dois grandes megadireitos. Os direitos humanos, né? A gente já tem uma história, né, da humanidade na conquista dos direitos humanos, e os novíssimos para nós, da civilização ocidental, né? Não para os povos tradicionais, direitos da natureza. E aí, daí vão decorrer os chamados metadireitos. A água, a soberania alimentar, a biodiversidade, etc. Né? E aí, todos eles falam que essa ampliação dos direitos, certo? Até chegar aos direitos da natureza, faz parte, vamos dizer, desse processo civilizacional, né? Vamos pensar que há muito pouco tempo, na história da humanidade, ainda tinham pessoas escravizadas, né? Por suas origens, por suas cores. E que há muito pouco tempo, no Brasil mesmo, as mulheres não tinham cidadania política. Então, isso é um processo de conquista. E aqueles que entendem que os direitos da natureza são um avanço civilizacional, os colocam no mesmo patamar dessa evolução dos direitos. Né? Bom, e aí para a gente fazer essa relação entre direitos humanos e direitos da natureza, né? Porque eu acho que é importante a gente defender uma perspectiva eco-humanista. Tá? Porque, na verdade, a gente sabe que você tem visões ecológicas que são anti-humanistas. Tá? Uma coisa que as pessoas às vezes se surpreendem, e eu vi isso porque fui orientado de uma aluna lá aqui na Unicef, em Fortaleza, era que os direitos dos animais eles tiveram um avanço muito grande na Alemanha nazista. Nazista, né? Do nazifascismo, tá certo? O anti-humanista tinha essa visão. E às vezes a gente percebe isso. Né? Mas esses nossos autores, não, eles trabalham numa perspectiva de compreender, tá certo? Que há, né, o que eles chamam de sociedade sociobiocêntrica. De um lado nós temos os direitos à vida, que são os direitos humanos à vida, né? A alimentação, a água, a tudo mais. E nós temos também os direitos da vida, que são os próprios direitos da natureza. Né? Daí que nós temos a justiça ambiental, a justiça ecológica, o Estado de direito ambiental e o Estado de direito ecológico, não como
algo, não como conceitos que se opõem, pelo contrário, mas como os conceitos que se complementam. Essa é uma perspectiva que eu acho importante a gente resgatar. Tá? E aí, então, vamos caminhando aqui. Eu não sei se eu estou falando demais aqui. Como diria um amigo meu, eu não quero ser o latifundiário da palavra, né? Então, quando for para parar, você me avisa aí. Tá? E aí a gente chega, então, ao que se chama de neoconstitucionalismo latino-americano. Alguns chamam de giro biocêntrico. O que aconteceu na Bolívia e no Equador? Atenção, no Equador foi na própria Constituição, né? A Constituição, né, de Montecristi, né, presidida exatamente por quase todo o tempo pelo Alberto Acosta, ela incorpora os direitos da natureza, tá certo, no próprio texto constitucional. Enquanto que na Bolívia nós vamos ter uma lei infraconstitucional, né? A lei da Madre Terra. Então, a Constituição do Equador é uma. Eu achava o artigo 225 uma poesia, mas a redação, né, equatoriana é uma lindeza, né? Vou até ler em espanhol em homenagem aqui ao nosso professor Andrés, né? Me perdoe o acento se sair um castelhano nordestino. La naturaleza o Pachamama, donde produce y realiza la vida, tiene derecho a que respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública o cumprimento de los direitos da natureza. Então isso é muito interessante porque, tá certo? As pessoas dizem, mas a natureza tem... Então quem vai ingressar em juízo? A natureza, ser humano, né? A natureza que se faz consciente, ou como Marx dizia, né, a extensão, a natureza é a nossa extensão, ou vice-versa, né? Nós fazemos parte da natureza, né? A mesma coisa nós vamos encontrar na Bolívia, né? Mas vamos encontrar na Bolívia na lei da Mãe Terra, né? De Pachamama, né? Que reconhece os direitos da Mãe Terra, assim como obrigações e deveres do Estado plurinacional e da sociedade para garantir o respeito a esses direitos, né? É claro que aí uma discussão que não vai dar tempo da gente fazer aqui, né? O professor André está lá, na Colômbia está muito mais próximo e acompanha isso bem melhor, é que, na verdade, muito dessas declarações constitucionais, né, ou infraconstitucionais ficaram só na letra da lei. Tá? O próprio Acosta rompe, né, rompe com Correia, né, rompe, né, publicamente em função, né, exatamente da visão extrativista. A iniciativa ITT e Assuni, né, que era a possibilidade de não explorar, né, o petróleo na Amazônia Equatoriana, também foi para as cucuias. Nós sabemos que também Evo Morales teve um conflito grande com os indígenas na abertura de uma carreteira, né? Mas nós não podemos perder de vista que esses avanços constitucionais, eles são muito importantes nessa perspectiva pós-capitalista, né? Então, o próprio Acosta diz o seguinte, que apesar de ter várias leis patrocinadas pelo Executivo que são contrárias aos direitos da natureza, se criaram lá varas judiciais da natureza, como na ilha Galápagos, né? E houve uma ação né, na defesa do rio Vilcabamba, né? Isso é importante colocar, porque isso é um avanço. Vamos para frente, né? Na Colômbia, o professor Andrés me corrige se eu estiver errado, pelo amor de Deus, professor. Nós tivemos duas grandes decisões da Corte Constitucional. Tá? A primeira, né, que reconheceu o Rio Atrato, né? El Rio Atrato, né? Como sujeito de direitos, né? E de especial proteção constitucional, inclusive determinando que o Estado realizasse um plano para salvar o rio, né, da mineria desbordada e o mercúrio, né? Então esse é um dado. Posteriormente, né, nós tivemos, tá certo? Isso foi em 2000,
em 2018, em janeiro, depois em abril de 2018, tá certo? A Amazônia equatoriana também foi reconhecida como uma cidadã, tá certo? Como sujeita de direitos, né? Isso extrapolou, inclusive, para outros continentes, né? O rio Wanganui, na Nova Zelândia. Aí eu queria até aproveitar, Ricardo, aí para você passar aí, talvez até você já conheça, há um vídeo fantástico chamado Derechos de la Naturaleza, né? É um vídeo que tá na internet, peguei por acaso, não é? Então ele trata da Bolívia, trata do Equador, ele fala da experiência da Nova Zelândia, né? E na Nova Zelândia foi o povo maori, né? Vocês vão vendo que, na verdade, Bolívia, Equador, tudo isso está ligado, né? Essa cosmovisão andina, né? Dos povos Quechua, Aymara, tá certo? Quando você vai à Nova Zelândia, é o povo maori, né, que é o povo tradicional de lá, que desde 1870, tá certo, queria reconhecer os direitos humanos, tá certo, do rio Wanganui. E houve até na Índia também, esses dois casos foram em 2017, quando o Tribunal Supremo do Estado de Uttarakhand, nos Himalaias, reconheceu direitos ao rio Ganges e ao rio Amman, né? Vou aqui caminhando para a conclusão, viu? Peço até desculpa porque acabei me estendendo um pouquinho a mais, tá? Isso, claro, que leva a impactos na área do direito, né? Óbvio. Inclusive nos países, tá certo, onde isso não está consagrado na Constituição. Aqui mesmo, naquele famoso julgamento do caso da vaquejada, né, que é uma corrida, seria um pouco parecido com La Corrida de Toros, professor Andrés. Se chama aqui em nossa região de vaquejada, las vacas, né? Então, o que acontece é que na votação, tanto a ministra Rosa Weber como o ministro Ricardo Lewandowski consideraram que a nossa Constituição, apesar de ser uma Constituição antropocêntrica, não antropocêntrica, vamos dizer, economicista, mas antropocêntrica alargada, na visão do professor José Rubens Morato Leite, eles reconheceram que ela tem aspectos também biocêntricos importantes, e aqui, né, fundamentou a posição deles para julgar inconstitucional a lei, que era uma lei, inclusive, aqui do Estado do Ceará. Então, aqui, para concluir, aqui eu trago alguns ensinamentos do professor Morato Leite, da professora Alexandra Aragão, né, quando se fala da passagem do Estado de Direito Ambiental ao Estado de Direito Ecológico, da passagem da justiça ambiental para a justiça ecológica, exatamente pela época que nós estamos vivendo, não é, que é o antropoceno, né? Os primeiros estudos do professor Morato Leite falavam muito exatamente do Estado de Direito Ambiental, né? Porque responsabilizava o Estado na proteção do meio ambiente. Na proteção do meio ambiente significa dizer o meio ambiente como objeto de proteção, né? Como está na nossa Constituição, embora possa ser encontrado alguns elementos antropocêntricos, né? E agora, mais recentemente, a visão tanto do Estado de direito ecológico, como também, né, o Estado de direito para a natureza, né, que é a visão do professor José Rubens Morato Leite, né? Então, ela está muito baseada exatamente na necessidade de se proteger o ecossistema, né? A professora Alexandra Aragão fala que tem que ser a proteção do ecossistema global, né? E aí, o que é que nós temos aqui quando o professor José Rubens Morato Leite fala numa coletânea que ele organizou? O Estado de Direito para a Natureza, enquanto superação do Estado de Direito tradicional e revisão do Estado de Direito Ambiental, portanto, é um avanço, né? Ocorre no sentido de fortalecer seu caráter biocêntrico, incorporando novos entendimentos advindos dos desafios da era do antropoceno, né? Quer dizer, nós temos essa briga, essa disputa entre Gaia e o antropoceno, né? O antropoceno é essa época em que as atividades humanas elas correspondem
né, a forças da natureza, né, e a visão de Gaia, tá certo, que se assemelha, né, à visão de Pachamama, né, a visão da natureza, da Terra como um organismo vivo, né? Então ele diz que o direito tem que incluir a biologia da vida e diminuir o impacto da ação humana sobre os processos ecológicos, né? A professora Alexandra Aragão, nesse mesmo texto, ela diz que, bom, que é uma coisa muito interessante. Não sei se o Ricardo teve no último ou no penúltimo congresso do Direito por um Planeta Verde em São Paulo, mas nós tivemos uma palestra fantástica do professor Paulo Artacho. O professor Paulo Artacho, ele é do IPCC, né, um dos representantes do Brasil no painel intergovernamental, né, para mudanças climáticas. E ele disse o seguinte: nós hoje temos uma situação em que a ciência já desvendou praticamente tudo. Nós estamos falando especialmente da questão climática, né? E que, portanto, é certo que nos resta pouco tempo e que, portanto, o direito tem que levar isso em consideração, né? Os limites planetários estão sendo rompidos, né? Estão sendo rompidos, né? Isso aí também é outro dado. Dar, né, direito, certo, de se e de mitigar, diminuir os impactos ambientais. Não, ele tem que realmente ser utilizado, né, para a indução mesmo de uma nova forma de comportamento. Claro que isso, tá certo? Eu estou falando do direito, mas o direito ele se dá, evidentemente, em função da sociedade. A gente sabe que está na sociedade do capital, e para o capitalismo, tá certo? A natureza é mercadoria, é commodity, e não há nenhuma preocupação ambiental. O professor Michel Lovic, ou Mikhail Lovic, muitos conhecemos, ele diz exatamente, né? Não há como compatibilizar a proteção do meio ambiente dentro de um sistema, como é o capitalismo, que a sua única lógica é cresça ou morra. É um crescimento ilimitado, né? Como se não houvesse limites, né? Como se a natureza não tivesse limites. Então, para concluir mesmo, ela acha, perdão aqui, ela acha que a justiça nesse novo direito do antropoceno, nesse novo direito ecológico, ela tem que realizar a justiça, ela tem que ser realizada em 4 dimensões. 4 dimensões. Justiça entre as nações. E aí tem muito a ver exatamente com essa superexploração, né, dos países do terceiro mundo ou do sul global, né? Nós sabemos como é que isso se dá. A história, as veias abertas da nossa América Latina, né, para usar a expressão do grande e imortal Eduardo Galeano, mostram isso, né? A nossa natureza, ela foi saqueada, né, para financiar a Revolução Industrial Inglesa, só para dar um exemplo. Tá? Então, a justiça entre as nações. Tá? Segundo, a justiça entre os cidadãos. Tá? E aí, portanto, a questão da solidariedade intra e intergeracional, a desigualdade, tá certo, no acesso aos recursos ambientais, portanto, a discussão sobre justiça ambiental, aqui ela se coloca nesse momento, né? Ou seja, as pessoas não podem, por uma questão de classe, de etnia, sofrer os danos ambientais, terem os seus recursos saqueados e tudo mais. Terceiro, justiça entre gerações. Né? Isso está na nossa Constituição de uma forma muito bela, no finalzinho do caput do artigo 225. Né? Que planeta, né, nós estamos legando, né, para os que vêm depois da gente? Acho que para a gente mesmo já. Né? E aí ela termina na pegada biocêntrica, e aqui na verdade é sociobiocêntrica, a justiça no relacionamento entre as espécies. Entre a espécie humana, que
de forma desproporcional aos bens ambientais, e as outras espécies cujas vidas são ameaçadas por fatores antrópicos, né? Ou seja, aqui nós estamos em sede da justiça ecológica. Claro que a gente está, vamos dizer, projetando. Talvez a gente aqui eu esteja aceitando aquela provocação, né, que o filósofo francês Bruno Latour fez, né? Então, como é que a gente imagina um mundo pós-pandemia? Claro que isso aqui, evidentemente, só ocorreria com profundas transformações sociais, econômicas e culturais, né? Mas claro que a gente também tem que pensar nessa perspectiva, debater o direito, tá certo? E ter essa compreensão, tá certo? De que muitas vezes a nossa saída para a gente superar essa crise está no conhecimento tradicional, tá certo? Milenar dessas populações tradicionais, né? Aliados também ao desenvolvimento da ciência, né? Aquilo que o Henrique Leff chama de diálogo de saberes e que o nosso querido Boaventura chama de ecologia dos saberes, essa troca, né, que tem que haver entre o saber científico e o social, uma perspectiva, né, de superar esse sistema. É isso, tá certo? Agradeço aí a atenção de vocês aí, tá bom? Obrigado, Ricardo. Obrigado pela atenção do professor Carlos Andrés e mais de 60 pessoas aqui que estão acompanhando. E como eu estou fazendo, até para explicar, como eu estou fazendo no celular, né, eu não estou vendo as mensagens do chat, viu? Um abraço, estou por aqui ainda, viu? Obrigado, João Alfredo. Está me ouvindo agora? Consegue me ouvir? Me Sim. escuta? João Alfredo, não. Me escuta, João? Tá. Pessoal, todo mundo me escuta, né? Acho que só o João Alfredo que não me escuta, né? O que é uma pena, porque acho que a fala dele foi incrível, assim como a do professor André Eu não Frei. sei se deu algum problema aqui no meu, mas eu não ouço. Não me Eu falo, escuta. mas eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se foi o meu. Eu vou te mandar ao mesmo tempo aqui no celular, tá ok? Eu vou ver aqui como é que eu faço. Eu vou falar ao mesmo tempo no celular e aqui no grupo. Pronto, aí você vai ter a mensagem. Acho que foi muito rica nosso encontro aqui, a provocação inicial e objetiva do professor André Frei, que foi, né, seguida pela reflexão do João Alfredo. Acho que foi na mesma linha de raciocínio. E aí eu tenho certeza que a plateia tem uma série de sugestões, reflexões e foi muito inspirador. Que bom que a gente está gravando isso, né? Essas são as vantagens aí da tecnologia, né? Permite que a gente faça um encontro rápido com o professor da Colômbia. Falamos aqui do constitucionalismo latino-americano, falamos da diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. O professor João Alfredo, assim, é um grande pensador, uma pessoa muito humilde, muito modesta, realmente é um gigante, né? Os colegas aí do Ceará, então eu fico muito feliz aí que a gente tenha bastante gente nos seguindo aí, até alguns conhecidos aqui, o professor José Meirelles, né? Que eu já conheci também na época lá da Rede de Justiça Ambiental. Obrigado pela presença de vocês, né? Os que são do Ceará, Márcia Fernandes, acho que é do Ceará também, né? Meus parabéns aí pela participação. E outros colegas aqui da Univale, né? Eu acho que a gente teve uma reflexão muito rica. Eu acho que a gente pode continuar. Eu ia falar algumas coisas, mas diante de tudo que foi colocado aqui, eu não vou falar, não. Acho que a gente pode partir para uma reflexão, para algumas sugestões aí de debate, tá? Então, queria abrir a palavra para vocês, tá certo? E eu vou ler as questões aqui que vocês colocaram para o João Alfredo, para ele, e colocando aqui no WhatsApp, tá bom? Já enviei aqui. Então, quem tiver alguma sugestão para o debate,
pode escrever que eu vou falando aqui no WhatsApp para ele, tá? O professor Andrés Rey quer retomar, quer fazer mais alguma reflexão? Eh, bueno, unas cositas, espero no ser ya, yo trato de controlarme, de verdad, trato de controlarme para ser prudente en las intervenciones, pero con lo que se ha dicho, quisiera hacer dos pequeñas reflexiones adicionales. Una, eh, la fijación y obsesión que tenemos con el discurso de derechos es útil para poder, y tratando de articularlo con una pregunta que hicieron en el chat, es útil para poder generar acciones concretas de poblaciones que están en situaciones vulnerables. Desde ese punto de vista, entiendo la razón por la cual el derecho termina siendo una herramienta que permite discutir visiones y categorías de la vida a través del derecho. Como la pregunta que lleva haciendo Gustavo un tiempo, que es ¿por qué recurso? No, no hay ninguna razón. El derecho termina siendo un ventrílocuo estatal, un traductor no oficial de un sector de la población en donde adopta una posición política y trata de imponérsela a los demás. Entonces, el derecho termina siendo pues ese escenario de discusión en donde lo que queremos hacer es precisamente incluir las otras visiones del mundo. Esto implica muchas cosas, como ampliar las visiones del derecho, como sacar la cabeza por la ventana y ver que la realidad que construimos está incompleta, que hay personas que están sufriendo por ello, que no tiene ningún sentido categorizar cosas como recursos. Digamos, yo trabajo en temas de agua y en temas de agua lo que menos se piensa alrededor del agua es que es un recurso. Se piensa más es que es un sistema que permite diversión, el amor, no sé, un montón de cosas, pero está muy lejos de ser un recurso. Pero si la ley adopta ese discurso, lo que estamos buscando hacer es tratando de utilizar esas herramientas que el derecho trae para incluir nuevas visiones y así poder generar discusiones de cosas que hoy en día no se ven. Entonces les voy a tratar de poner un ejemplo muy sencillo y es, mi papá hoy en día tiene 80 años. Él tiene un celular muy viejo. Si yo le daño el celular, lo destruyo y le compro uno nuevo, el último, si esto fuera a través del derecho, quedó reparado. Pero realmente yo le estoy haciendo un daño porque lo estoy obligando a comprender un aparato que él no quiere comprender y que seguramente no va a poder manejar. Eso que el derecho no ve se puede traducir en las visiones que la gente tiene del mundo, del agua, de los árboles, de la relación que existe entre todo. Entonces no creo que sea el derecho el llamado, o sea, el discurso de derechos puede llegar a ser engañoso y perverso en algunos puntos, pero entiendo por qué vamos para allá simplemente para usarlo como una herramienta de lucha para poder precisamente generar acciones concretas que me permitan eh, tratar de igualar eh, las formas de desprivilegiar o privilegiar a ciertos sectores poblacionales. Pero el derecho en sí es lo que hay que discutir. El derecho es política, tiene visiones muy concretas, está diseñado por hombres blancos con propiedad, que son operados por hombres blancos con propiedad, que quieren esconder estas realidades que constituyen el desarrollo y por eso es tan perversa la categoría. Y ya, eso sí que lo que quisiera decir. Bom, eu estou tentando contato aqui com o João Alfredo, mas acho que ele ainda não sei se está nos escutando. Alguém quer fazer algum comentário, aproveitando aí a reflexão do professor Andrés? A Márcia faz aqui uma colocação, relacionando a fala do professor Andrés com reflexões sobre decolonialismo, decolonidade. Essa questão da utilização do termo recurso, né, que serve ao utilitarismo antropocêntrico, Gustavo também trata disso, né? E eu vou adicionar, então, além desse debate do decolonialismo, do recurso,
essa conversa aqui tem tudo a ver com a aula que a gente estava tendo até agora há pouco, no doutorado na Univale, justamente apontando as possibilidades de avançar uma nova construção do direito, não é? A gente teve aí na fala do João Alfredo alguns exemplos a partir de povos tradicionais, né? Ou seja, na periferia desse sistema mundo, existem alternativas para repensar essa dinâmica, né? Incorporando o decolonialismo, né? Enxergando a natureza como sujeito e não como recurso. Não sei se o professor Andrés vê alguma possibilidade dessa reconstrução do direito, e em especial, né, não sei se é contraditório falar isso, mas esse direito da sustentabilidade, muito mais do que um direito ambiental de recursos, mas um direito da sustentabilidade. Você acha que é possível pensar isso também numa esfera global, nos países centrais, na Europa? Você acha que essas epidemias, mudança climática, podem levar a gente a realmente replicar essas experiências aí na Nova Zelândia, na Colômbia, no Equador? Será que isso vai ser incorporado por essa ecologia política global? Você vê isso como uma possibilidade, ao menos? Como é que você vê isso? Yo la verdad, todos los sistemas que tratan de ser impositivos a través del mundo se vuelven colonizadores. Y esto es muy problemático, porque precisamente lo que estamos buscando es una forma de respeto y comprensión de todas las formas de ver el mundo. En ese sentido, si bien estamos tratando de utilizar una categoría eurocéntrica, la lucha que hay detrás es precisamente la ampliación de la misma para comprender lo que realmente somos, y por eso creo que las epistemologías del sur latinoamericanas son eh, nos ayudan tanto a dar esta comprensión. Sin embargo, la creación de un sistema mundial no me gusta porque creo que terminaríamos imponiendo nuevamente una sola forma de ver el mundo hacia todos, y me parece peligroso, y creo que un conocimiento sincero y generoso es aquel que puede estar situado y explicar las variables con su historia, con su forma de ser y con su forma de comprender, que seguramente será muy diferente a otras. Y el reto del derecho es precisamente comprender esa realidad para poder para respetarla. En mi humilde opinião, claro. Não, eu queria ouvir um pouquinho mais dos nossos participantes aqui. Tem algumas questões interessantes do Douglas Fontana. Queria convidar o pessoal da Univale aí que se manifeste também, tá? O reconhecimento de direitos à natureza é compreendido apenas como um todo ou pode ser compreensão individualmente? Por exemplo, a cada animal, ou a uma espécie, a uma floresta, ou a uma árvore individualmente? Pergunta, né? Caso positivo, como fica a exigibilidade desses direitos em se atribuindo direitos subjetivos a algum animal individualmente? Como se resolveria eventual conflito, especialmente no direito à vida, nos casos de consumo por humanos? Essa acho que a pergunta era boa para o João Alfredo. Mas o André, também, se quiser comentar, porque as pessoas estão comendo animais. Essa discussão do direito dos animais também é interessante, né? É possível reconhecer direitos a esses animais individualmente, ou a rios? Quer dizer, reconhecer um direito a um rio ou a um animal implica que ele não vai ter uma utilização utilitarista por um humano. Seria um pouco nessa linha. Mas isso não é muito utópico? Vou fazer o advogado do diabo aqui, pegando um pouco o que os meus alunos me colocaram agora há pouco. Dentro de um sistema mundo, né? Ainda que a gente faça uma crítica a esse capitalismo,
Qual seria, assim, que hoje fala assim, num capitalismo verde, numa ecologia, né, um capitalismo de baixo carbono, né? Até um pouco que o João Alfredo estava comentando, nesse congresso que a gente foi lá do direito ambiental, existem os mais críticos nessa visão de ecologia, de holismo, de complexidade. Eu acho que o que o André está comentando é um direito complexo. Outros vão no sentido de estabelecer bens comuns globais. Então, o clima, os oceanos, os animais seriam bens comuns, né? Cultura, e aí um pouco impositivo, ou bastante impositivo, um impositivo do bem, né? Olha, ninguém mais pode emitir carbono, vamos acabar com os combustíveis fósseis. Então, isso não seria também interessante colocar limitações globais? Porque me parece que temas como pandemia, André, ou todo mundo toma providências, ou a gente não resolve isso. Então, o planeta ficou pequeno diante de uma questão, por exemplo, como a pandemia. O Harari mostra isso. Se a gente não tiver um índice elevado de vacinação, por exemplo, não faz sentido um país ter uma política de saúde pública correta e o seu vizinho não ter. Então tem que ser uma coisa realmente universal. Não faz sentido metade do planeta diminuir as suas emissões de carbono e a outra metade não, né? Como é que você pensaria, então, como lidar com esses dilemas da sustentabilidade, que são cada vez mais globais, né? Sem ter uma autoridade, né? Uma liderança ou um estadista global, né? Não sei, eu não vejo como a gente poderia, por exemplo, pensar a gestão da Amazônia sem incluir todos esses estados aí, fazer um pacto amazônico para valer, por exemplo, e ter alguma coisa unívoca. Olha, o caminho é esse. Não sei, o que você acha? ¿Yo? É. Uf. Bueno, muchas cosas. Eh, Uno, creo que la discusión a través del antropocentrismo, el ecocentrismo, el capitalocentrismo, bueno, en general, las teorías críticas están tratando de construirse, lo cual está muy bien, pero están olvidando que esas teorías también están siendo utilizadas para crear una especie de justificación de políticas verdes liberales. Entonces encontramos los gringos les dicen como greenwash, como un lavado verde, y entonces estamos diciendo que existe la posibilidad de continuar extrayendo minerales o hidrocarburos de una manera sostenible y utilizan las construcciones teóricas del cambio entre antropocentrismo, ecocentrismo y otras, entonces se nos vuelve un discurso que es aceptado por todos y nuevamente se vuelve impactante o aplastante, si lo quieren poner así. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si no precisamos aquello que queremos incluir dentro del derecho, dentro de las disciplinas, o aquello que queremos discutir, y lo dejamos de palabras abiertas, lo que vamos a lograr es que esas empresas o esas actividades que adquieran estos discursos para poder justificar su accionar. Entonces van a decir que cada vez sus impactos son más limpios, y van a tener este discurso, pero esto no termina siendo así, es todo lo contrario. Entonces es muy problemático porque el capitalismo tiene la facilidad de adquirir y de utilizar todas las construcciones teóricas en su beneficio. Entonces, volviendo al tema, oyéndome por la pregunta, a mí lo que me preocupa precisamente es que si no comenzamos a discutir los efectos, o mejor dicho, la oportunidad que presenta esto, digamos, para las comunidades, y empezamos a utilizar el derecho a través de estas posiciones teóricas, lo pueden terminar capitalizando y se utilizaría sería una herramienta para ellos o para el capitalismo. Como ha pasado, digamos, no sé si ustedes han oído que
Un ejemplo típico es, las empresas no responden por nada, pero por favor todo el mundo haga soluciones individuales. Entonces todo el mundo báñese poco, reciclen, pero los que realmente están contaminando no les importa y trasladan la responsabilidad a la sociedad y nos obligan o nos dicen que es nuestra culpa y son nuestros cambios los que cambian la situación del antropoceno o como muy bien decía el profesor de la discusión de Gaia. Pero mi invitación es a ir más allá y tratar de pensar que en este momento la discusión de antropocentrismo, ecocentrismo, antropoceno, Gaia, está avanzada y tenemos que traducirla a las disciplinas que configuran conocimientos que pueden llegar a ser aplicables en defensa de comunidades, o en defensa de la naturaleza, o en defensa de individuos de la naturaleza, o de las relaciones que existen entre humanos y no humanos. Entonces, si no somos críticos de nosotros mismos, vamos nuevamente a caer en el juego del capitalismo de pensar que existe alguna posibilidad de continuar con la agresividad que estamos tratando al planeta y a los seres humanos detrás del planeta, sin hacer este binomio tan horrible, eh, y lo van a terminar imponiendo y vendiéndonos que va a ser lo mejor. No sé si tiene algún sentido lo que les acabo de decir. Ricardo, você me ouve aí? Agora sim. Você me ouve? Agora. Eu escuto. Escuta? Você me escuta também? Estou escutando vocês. Eu saí do Andrés, eu saí do celular e vim para cá, mas está aparecendo o vídeo, tá? Tá ótimo. O Agora vídeo. dá para ver você. Tá vendo o vídeo, sim. Tá vendo, sim. Então tá bom. Perfeito. Tô aqui. Desculpe aí a confusão. Eu comecei com o celular, ele deu problema e eu passei pro computador, pro laptop. Surgiu alguma questão para mim? Eu vi aqui que a Márcia Fernandes fez um longo comentário, né, sobre a questão dos direitos da natureza, né, fazendo uma relação importante aqui com a questão da transposição do São Francisco, né? Se vocês me permitirem, eu posso avançar um pouquinho aqui? Por favor. Então pronto. Tem um instrumento importante em vários países do mundo, do ponto de vista da questão dos direitos da natureza, que são os caudais ou as caudais ecológicas, tá? Que aqui no Brasil se usa a expressão vazão, eu acho que em inglês é flow, que é a vazão, a caudal de um rio, né? Que é exatamente você manter aquele rio correndo, tá? Então, é interessante porque eu tive a oportunidade de fazer o que a gente chama aqui no Brasil, professor Andrés, de doutorado sanduíche, né? Que lá na Espanha eles chamam de estágio pré-doutoral, lá na Universidade de Sevilha, tá? Na Faculdade de Direito com o professor André Sánchez Bravo, tá? E também com outros professores, tá? E fiz inclusive um artigo comparando a legislação brasileira com a legislação espanhola, tá? E no nosso caso, no Brasil, nós não temos esse instrumento que é o caudal ecológico. Ou seja, a manutenção de um mínimo de volume num corpo hídrico, uma massa hídrica, tá certo? Para que aquela vida, a vida que existe ali, ela possa continuar existindo, não é? Então, nos Estados Unidos, os estados que legislam sobre essa questão, às vezes determinam qual é o caudal mínimo, tá? Ou seja, aquilo que não vai ser retirado, não vai ser utilizado pelo homem para manter a população de trutas, para manter a população de salmões, não é? Ou seja, os peixes, não é? Eles têm que ser mantidos. E isso cria, vamos dizer, uma obrigação estatal importante, né? Na Espanha eles têm as confederações hidrográficas, que é maior do que as nossas bacias, as cuencas, né? Elas são as confederações hidrográficas, elas juntam as cuencas, as bacias, né, com os estuários no mar, né? E portanto cria uma proteção até maior, né? Então aqui no Brasil, como a gente não tem nem esse instrumento de proteção
de nossos rios, eles podem ser sugados até a última gota, sugados no sentido do sangue, né? Podem ser retirados até a última gota, né? É um instrumento importante esse, né? E nesse sentido, inclusive muitas das barragens, das grandes barragens, né, que se constroem no Brasil, né, elas não têm, algumas têm, mas elas não têm, né, um caminho para Piracema, ou seja, uma escada para que os peixes possam se reproduzir, porque eles vão, evidentemente, remando contra a corrente. Então, nós estamos muito longe, né? Aqui no Brasil, a Márcia, que me fez o questionamento, ela sabe que houve uma ação, né, da nação Pachamama, né, que foi contra a poluição do Rio Doce. O Rio Doce, né, que é exatamente, inclusive, onde mora o Ailton Krenak, né, que foi contaminadíssimo, né, por conta daquela destruição da barragem, né, lá em Mariana, houve uma ação impetrada pelo Rio Doce. Foi uma tentativa de uma ação do rio, né, el Rio Doce, né, como um sujeito de direitos, né, intentando, tensionando em la justiça, né? Então isso foi uma novidade, né? Mas a gente está muito longe disso, né, aqui no Brasil, né? Do ponto de vista da natureza, a natureza ela é um objeto. Alguns interpretam, procuram fazer essa interpretação que eu falei dos ministros Lewandowski e Rosa Weber, né? O outro ministro, que é um dos melhores ministros do Superior Tribunal de Justiça na área ecológica, é o ministro Antônio Herman Vasconcelos Benjamin, né? Um grande professor de direito ambiental. Há muito que ele batalha, isso o Ricardo sabe, por um princípio que é indúbio pro natura, indúbio pro ambiente, né? É uma adaptação indúbio pro réu, né? Quando houver um conflito de leis de interpretação aí pela natureza. Mas nós estamos muito longe disso, tá? Eu só queria fazer esse comentário rápido, pedir desculpas aqui porque acabei saindo, mas voltei, consegui voltar com outro equipamento, né? E agradecer mais uma vez aí o convite ao professor Carlos, ao professor Andrés Gomes Rey, né, pelos seus ensinamentos, ensinanças. Meus queridos, estou tentando fazer aqui o meu papel de mediador. Confesso que está sendo uma experiência melhor do que eu imaginava, acho que para todos nós. Também com a participação aí do grupo do Ceará. Até agora não está faltando pergunta do grupo aqui de Itajaí. Nesse sentido, eu queria fazer uma provocação para os colegas. A gente já tem informações, indicadores, como foi bem lembrado pelo João Alfredo, do Partacho, eu acho que em várias áreas, né? Até o José Meirelles também ponderou isso. Já temos informações evidenciando um colapso, né? O André, o Luiz Marques aponta isso, etc. O colapso do que eu chamo de modelo desenvolvimentista. Eu não faço assim, não aponto o canhão apenas para o chamado capitalismo. Eu acho que o capitalismo somos nós, né? Seja um modelo desenvolvimentista ocidental, né, que tem essa identidade de apropriação da natureza, seja um modelo desenvolvimentista socialista, comunista, até uma provocação para os assim chamados ecossocialistas, né? É só um debate, tá, João Freire? Então, a experiência que a gente teve do socialismo real também foi tão produtivista, consumista. Basta ver hoje o socialismo de mercado chinês, né? Então, assim, os cenários, vamos dizer assim, as tendências, que eu, infelizmente, mesmo querendo, eu não vejo as experiências da Nova Zelândia e do Equador
como tendências. Eu vejo como assim, como possibilidades, né? O que o Arthur Escobar aponta de pluriverso, não é uma tendência. A tendência é a gente continuar nesse produtivismo, consumismo, que eu diria que isso é mais forte do que um capitalismo em si. O capitalismo é a consequência da nossa identidade de apropriação de tudo, inclusive das próprias vidas. Isso o Bauman está certo, a gente transforma o próprio ser humano em objeto. Né? Então é muito difícil achar que nessa lógica de instrumentalização total da cultura, da natureza, do amor, a gente vai, de repente, fazer esse salto e reconhecer a natureza como sujeitos. Quem tem feito isso são aqueles que ainda não foram instrumentalizados totalmente, populações tradicionais, que têm uma consciência realmente, né? Então, me parece que há uma disputa. Muito bem. Eu acho que os estados estão tomados pela lógica desenvolvimentista, produtivista, muitas vezes até com argumento de combate à pobreza, de melhoria da qualidade de vida, e isso demonstra que o discurso dos ODS, até da sustentabilidade, João Alfredo, talvez a gente tenha uma ideia de sustentabilidade mais forte, mas hoje tudo é sustentável, né? Então, a sustentabilidade está a serviço do desenvolvimentismo também, né? Talvez a gente, então, me parece que assim que a disputa não é mais no campo dos estados, e sim da opinião pública. Então, quem conseguir ganhar corações e mentes, né, no campo da sociedade civil, vai pressionar politicamente os atores estatais. Por isso que eu acho que eu tenho insistido isso com os meus alunos, eles às vezes brigam comigo. A ecologia, ela tem que ser ecologia política. A ecologia, o conservacionismo, o ambientalismo, que não for nesse sentido estratégico, político, tende a ser cooptado pelo capitalismo ou qualquer outro ismo, seja um socialismo chinês. Então, não é que o capitalismo é o nosso inimigo, né? O problema é o desenvolvimentismo. Então, a forma como a gente, hoje, planetariamente, se assentou numa sociedade desenvolvimentista, vai ser muito difícil repensar essa dinâmica desenvolvimentista, porque os cientistas têm razão em relação ao nosso colapso iminente. A gente precisa de uma força política gigantesca. Não basta o Artacho, o João Alfredo, ir lá e fazer a palestra, se isso não for incorporado pelas forças, pelas lideranças, pela opinião pública. Então, a minha provocação para vocês, muito bem, por onde começamos, não é? Por onde começamos a formar essa opinião pública que possa virar essa mesa? E eu sou otimista porque os dados, objetivamente, e aí a sustentabilidade, os dados apontam que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente quem? A gente Estado? Qual é o papel do Estado? Buscando, então, de novo lá o Latour. Eu tinha uma dificuldade com o nome que o Morato vai colocar, se vai chamar Estado de Direito Ambiental, Estado de Direito da Natureza, não muda a realidade, infelizmente. Então, o título que a gente dá para a nossa literatura, para a nossa doutrina, é importante, é legal, talvez se isso sim alcançar a formação da opinião pública. Mas qual é o problema? Fica que você, os amigos, a gente que se conhece, mas a massa, a opinião pública, ela está refém dessa lógica desenvolvimentista que visa melhorar a sua renda e combater a pobreza. Aí que pegou. Isso aqui no Brasil é evidente. A gente vê hoje 50% da população brasileira achando que é o Bolsonaro que está dando dinheiro para eles, para tirar eles da miséria e da pobreza. Ou seja, eles estão muito longe de discutir ecologia política como a gente está fazendo aqui. Eles não entraram nem no desenvolvimentismo mais básico. E querem entrar.
Então, como é que vocês veem isso? Quer dizer, fica um debate muito sofisticado, erudito até, ou a gente consegue traduzir isso para a opinião pública? Talvez aí, nesse sentido, o Harari está certo. Se a gente não tiver aí um estadista, né? Será que ele está certo? Será que nós precisamos, assim, realmente de um Roosevelt, de um Churchill, alguém que fala, chega, nós precisamos aqui fazer um esforço de guerra em prol de uma sustentabilidade forte, né? Para salvar o planeta desse colapso iminente. Porque não dá para esperar que as cosmovisões indígenas vão ser hegemônicas a ponto da gente mudar essa sociedade global, capitalista. Isso me angustia. Então, eu acho que a gente pode, como a gente já está fazendo aqui, essa live é um pouco isso, né? Nós estamos fazendo formação de opinião pública, a gente está repercutindo isso, né? Usando o sistema. Ninguém está falando aqui nenhuma barbaridade, nós estamos sendo o mais cientistas possível, né? Então, aí dá para ser otimista. Mas queria ouvi-los um pouquinho e em relação a isso que eu provoquei aí, tá? Será pela via estatal? Será que a gente tem que provocar as instituições, João Alfredo, como a tentativa lá, que não teve muito sucesso, do Rio Doce, porque, né? Mas eu vi essa ação civil pública lá, em nome do Rio Doce, né? A gente que acompanha aí a justiça ambiental aqui no Brasil já há bastante tempo, né? É uma luta, não é há um confronto de modelos de sociedade, é um debate de ecologia política. Quais são os atores desse debate, né? Novos atores, como é que vocês percebem isso, tá certo? Era só isso que eu queria ponderar. Enfim, tem um montão de coisa, mas eu não queria ficar falando muito, senão a gente não acaba nunca. Então, passo a palavra para os colegas aí. Quem quer começar? Andrés, quer falar um pouco? No, por favor, comienza tú. Está sem microfone, João Alfredo. O teu microfone. Pronto. Deu. Beleza? Deu. Beleza. Então, eu acho que o que o Ricardo pergunta na verdade, nós não pararíamos mais nunca de conversar. Ó, se a gente pudesse resumir em 2 palavrinhas, elas são o título de um livro do Lenin que eu li na minha juventude, chamado Que Fazer? Que a Ser? Não é? Ou seja, o que fazer nessa etapa da humanidade, né? E aí eu acho que tem desafios diferenciados em países bem diferentes, né? Aqui nós temos, vamos dizer assim, o azar, né? A desgraça de, além de ter uma pandemia, né? Que nos atinge, né? De ter um pandemônio causado por um antipresidente que está aí, tá certo? E que é um negacionista, ele é um imitador barato do Trump. Né? O Trump tentou negar, hoje os Estados Unidos explodiram mesmo, né? A questão das mortes lá. Tentou negar a pandemia, né, da Covid, né? E aqui também ele age no mesmo sentido. Mas antes disso, nós tivemos um processo nos últimos 3, 4 anos, aonde um pouco de status social que tinha sido alcançado, digo um pouco, né, nos governos do Lula e do primeiro governo da Dilma, né, foram revertidos, né? Hoje uma população nossa, uma população ativa, em torno de 42%, vive na informalidade. E eles querem chamar isso de microempreendedorismo, né? Os ciclistas com, né, Rappi, Uber Eats, tá certo, nas costas, é um exemplo maior dessa precarização, né, de que alguns
cientistas sociais chamam de precariado, né? Precariado é um proletariado precarizado, sem direitos, nem aqueles direitos mínimos alcançados na nossa história, né, pelo getulismo. Então, é muito difícil, evidentemente, para uma pessoa dessa, Ricardo, né, que está vivendo numa situação, vamos dizer, de negação completa dos direitos básicos, mínimos, né, a moradia, a saúde, tá certo? A educação até que melhorou um pouco, a água, o saneamento, né? É uma discussão difícil mesmo, né? A sobrevivência se coloca. Se a gente olha que em algum desses locais, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, mas Fortaleza não está distante disso. Há uma periferia dominada por facções criminosas, por milícias, por grupos de extermínio, então você pode pensar que essa situação social se é muito grave, né? Mas a crise climática e ambiental, ela não espera. Ela está, vamos dizer, num processo acelerado. Hoje, os cientistas não falam mais de aquecimento global, de câmbio climático, falam de emergência climática, né, de colapso, né, ambiental. É isso que a gente vive, né? Então você coloca tudo isso junto, né? Se a gente vai para a Amazônia, aonde está, vamos dizer, a linha de frente contra o capital desenvolvimentista, imobiliário, agrário, agronegócio? Os indígenas e os povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e tudo mais. Mas o Brasil é uma sociedade urbana, né? Eu acho que um grande desafio é esse, né? Se a gente tem, como de fato a gente tem, esses pensadores indígenas, que eu acho que a gente tem que aprender muito com eles, não é? Eu citei 2 deles, mas nós temos mais, não é? Inclusive em toda a América, né? Se nós temos lideranças importantes nessa área, mas como é que... eu acho que esse é um desafio, como é que isso chega para essas populações urbanas, não é? E aí, quer dizer, na questão da pandemia, a questão ecológica ela vai se colocar não somente lá atrás, nas origens, né, que está muito ligado ao desmatamento, está muito ligado, tá certo, à destruição dos ecossistemas, está muito ligado a essa urbanização acelerada, não é, e violenta, né? Mas também ela nos coloca numa situação, pelo menos quem pode consumir, né, quem faz parte do mercado consumidor, um questionamento muito grande, né? Quantas coisas nós deixamos de comprar nesse período que nós que podemos, né, ficar, né, em isolamento social, em quarentena, deixamos de comprar nesse período? Quantos, né, produtos supérfluos, né, deixaram de ser comprados, né? Porque a gente sabe que no capitalismo, e capitalismo o nome é esse mesmo, entendeu? Ele tem uma forma desenvolvimentista, mas é o capitalismo. No capitalismo, a nossa parte a que você se referiu, Ricardo, é o consumo. Ou nós somos parte como trabalhador explorado, tá certo, do sistema, e nós somos parte também como consumidores, né? Então, eu acho que, assim, se a gente for olhar do ponto de vista mais radical mesmo, ou seja, a raiz do problema, não há saída para a crise ambiental, mas também para a crise sanitária por dentro do capitalismo. O que é que está salvando as pessoas nesse momento da pandemia? É o sistema público de saúde. É o sistema público de saúde. Você vê um neoliberal como aquele Mandetta, que logo no início do governo desmontou os mais médicos, desmontou o sistema da reforma psiquiátrica, tá certo? Atendeu os interesses, né, da medicina privada, atendeu os interesses dos planos de saúde, na hora de tentar de atender a população, ele foi atrás de quem? Do SUS,
do Sistema Único de Saúde público, né? Se a gente for olhar a questão das vacinas, tá certo? A questão da pesquisa, a decifração do código genético, quem é que está fazendo isso? A pesquisa das universidades públicas. Universidades públicas. Então, eu digo a você, o Ricardo, eu sou um comunista, um ecocomunista. Eu não acredito no capitalismo, eu sou a favor dessa utopia de que ninguém vai ter patrão e nem vai ter Estado, tá certo? Onde os produtores livres associados, tá certo, é que vão se autogovernar. Eu fui formado na minha militância nisso, eu não abro mão disso. Eu acho que, inclusive, o nosso, a gente chama de ecossocialismo, mas o Lovi tem uma frase, tem um conceito que eu acho ótimo. Comunismo solar, por causa do sol, né? Desse grande reator que nos alimenta. Então, assim, eu penso que a gente, não, mesmo eu sendo, né, porque o comunismo mesmo, na sua origem, ele é anti-estatista, né? Nisso a diferença do Marx para o Bucari, que o Bucari queria agora e o Marx achava que tinha uma etapa de uma ditadura do proletariado, né, do Estado, mas hoje a gente não pode abrir mão do Estado, não pode. Os poucos governantes que fizeram alguma coisa na nossa América Latina, professor Andrés, não sei se me compreendes, eu estou tentando falar espacito, né? Os poucos governantes que trouxeram alguma melhoria foram da esquerda ou da centro-esquerda, e foi com políticas públicas de distribuição de renda, que isso não é pouca coisa, porque é tirar as pessoas de uma condição de desumanidade, né? Agora, mesmo isso, certo? Isso o Acosta fala muito, o Goodness também, certo? Eles dizem, né? Mesmo esses governos se renderam ao extrativismo, tá certo? Né? Belo Monte foi a Dilma que fez, né? Eu me lembro, eu fui do PT, fui deputado federal do PT no primeiro governo do Lula, né? E um dos pessoas mais ligadas ao Lula, que era o Gilberto Carvalho, deu uma entrevista na revista Veja, nas páginas amarelas, diz assim: o Lula, entre uma floresta e um pezinho de soja, ele vai escolher o pé de soja, podem ter certeza disso, porque foi a formação dele, como líder sindical, como líder operário, né? Mas, assim, hoje eu acho que a consciência ecológica está muito maior, né? O Pedro Tavares, que está aqui com a gente, é um jovem de 20 e poucos anos, tá certo? Do Greenpeace, é um ativista, né? Eu fico muito feliz com meus alunos quando percebo isso, que essa consciência aumentou. Quem vai fazer essa revolução? É dureza a gente pensar nisso, porque numa sociedade com tantos desempregados. Mas eu acho que a vanguarda hoje está com os povos indígenas. Eu ouso dizer isso. Eu sou, assim, fã, admirador, aficionado, para usar uma palavra mais próxima do castelhano, aficionado pela Sônia Guajajara, Índia Guajajara, que coordena a articulação dos povos indígenas, pela Joênia Uapixana, que é uma deputada federal de Rondônia, né, que coordena a frente dos povos indígenas, pelo grande cacique Raoni, quase centenário cacique Raoni. Então essas pessoas, tá certo? Elas têm, vamos dizer, não só pela sua tradição, porque eles não são capitalistas, eles são pré-capitalistas, e uma certa esquerda, vamos dizer, preconceituosa, mecanicista, chama de povos atrasados. Não tem nada de atrasados. Pelo contrário, são muito avançados do ponto de vista da concepção de mundo, porque eles têm uma relação com a natureza completamente diferente de nós, né? O povo da mercadoria. Como é que o Schopenhauer chama nós? Nós que moramos na cidade somos o povo da mercadoria, né?
enquanto que as comunidades tradicionais indígenas é o povo da natureza. Eu costumo levar meus alunos, estou falando demais, vou já parar, para uma trilha num local chamado Sabiaguaba, que é uma comunidade de pescadores dentro de Fortaleza, E um dos meus amigos é o Roniel, e ele é quem vai guiar a trilha. Eu digo, eu vou ficar aqui, o maestro, o professor, é Roniel, um pescador, tá? Ele é que vai guiar, tá? Aí eu disse assim, mas vocês sabem qual é a diferença entre nós? Aí virei para uma aluna. Se você quiser comprar um peixe, o que você faz? Ela disse, eu vou num supermercado, vou numa loja de peixe, de frios e compro. Roniel, e quando tu quer comer um peixe, o que é que tu faz? Ele disse, eu pesco. Eu pesco no mar, eu pesco no rio. Então não perderam, não foram alienados, nós fomos alienados da natureza, nos tornamos, né, essa coisa urbana. Menino, de onde é que vem a água? Da torneira. Não é da chuva, não. No ciclo da água, foi embora. Então a gente tem que recuperar tudo isso. Então o esforço que eu faço com meus alunos, ao final do semestre, e o professor Jeová muitas vezes é quem faz, né, também a trilha, é se reaproximar da natureza. A gente precisa disso. A nossa natureza, né? Porque a nossa humanidade, ela se desvinculou muito. Mas para isso a gente tem que ser anticapitalista, tem que ser ecologista e tem que ser comunista. Só não pode ser economista, sabe daquela piada, né? Se você disser para uma pessoa que a natureza é inesgotável, que você pode retirar tudo da natureza, essa pessoa é um louco ou um economista. Um louco ou um economista, né? Então, eu acho que é o contrário. Os economistas, né? Claro que tem os economistas aí do bem também. Eu viajei, Ricardo. Desculpa aí, professor André, eu viajei demais. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. A gente já está mais ou menos aí perto do horário para concluir. Vamos tentar finalizar, senão o pessoal vai brigar com a gente aqui. Mas eu acho ótimo, João Alfredo, essas suas colocações, porque é legal terminar com essa visão otimista. A minha provocação era justamente isso, que o que nós conhecemos de modelo até hoje foi predador da natureza, seja a esquerda e a direita. A gente precisa pensar um novo modelo. E eu fico feliz que a gente tem aí essas alternativas, ainda que ilhadas, né, de povos tradicionais, enfim, várias experiências. A América Latina é riquíssima nisso. Por isso que nós estamos tendo assim uma tarde privilegiada, com tudo que a gente falou aqui, que é muito raro na academia juntar, né, pessoas aí como o professor Andrés Rey, o professor João Alfredo. Acho que a gente teve aqui uma imersão mesmo de América Latina, de alternativas, de sonhos. E aí, essa tua fala, João Alfredo, é muito legal, porque a gente termina, né, motivado, animado, né? Eu acho que é isso, né? Sem perder a capacidade de sonhar, né? Então, André, você quer fazer uma reflexão aí final para a gente já ir para... Bueno, muy apasionante, la verdad, y estoy totalmente de acuerdo, y creo que Acosta trae muchos de estos dilemas. Yo quisiera terminar simplemente y es con el peligro que existe de nuestras propias posiciones teóricas, de caer en juegos, e insistiendo, que le sirvan al capitalismo para vender un lavado desde lo ambiental para volverse más agresivos con nuestras vidas y nuestros planetas. Y creo que precisamente muchas de las posiciones tienen que tener unas precisiones. Tenemos que resignificar nuestras posiciones conceptuales, no hablar más de desarrollo dentro del desarrollo, buscar formas de rebeldía que nos permitan construir sistemas reales donde todos podamos plantear nuestras visiones, que permita que se excluya la construcción de privilegios sin sentido y que de esa manera pudiéramos tener un sistema relacional entre humanos, no humanos,
y de esta manera tomar acciones para empujar verdaderos cambios sin que haya, pues no se trata esto de promesas de cambios, sino eh, revoluciones reales en relación a nuevas construcciones del mundo para variar lo que tanto nos está afectando. Muchas gracias. Nós outros que te agradecemos. Agradecer No, também a João Alfredo, todos os que participaram deste nosso evento. Foi maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Márcia. Márcia dos mais ativos aí. O João Meirelles também é fantástico. Então, acho que foi Jeová é meu histórico. orientador, viu, Ricardo? É teu orientador? Jeová é meu orientador, viu? Então tá A muito bem Marcia, minha orientado. amiga, tá entendendo? Acho que já foi. O Pedro é do Bem Greenpeace, a turma aqui de Olha, Fortaleza, viu? Ceará está presente, né? Vocês estão de parabéns aí, o pessoal de Ceará, terra maravilhosa. E é isso aí. Eu só queria agradecer mesmo os que ficaram até esse momento. E acho que a gente pode continuar compartilhando informações, tá? Estamos todos à disposição aqui no PPCJ da Univale. Agradecer também a Ana Luísa, que foi sensacional aí no apoio, na coordenação, tá? E a gente eu queria convidar vocês todos, na quinta-feira, nessa semana, a gente vai fazer mais uma também com colegas da Colômbia, discutindo o Covid mesmo. Tem uma professora da Universidade de Medellín, o Hamilton, e um colega dela também, professor, que trabalhou na Organização Mundial da Saúde e na Organização Pan-Americana de Saúde, que aqui no Brasil a gente está descobrindo essas coisas agora, né, João Felipe? Ninguém discutia isso, não havia essa tomada política, assim como também a gente não discutia o SUS. Então eu vejo assim, não sei se a gente vai conseguir avançar para um comunismo solar, a gente vai chegar mais perto, talvez, oxalá, de um estado de bem-estar social. Tentando ser minimamente otimista. Inclusive, artigos da Financial Times apontando nesse sentido. Esses países, o risco, André, de um capitalismo domesticado, bonzinho, né? Ganhando sobrevida, né? Mas talvez seja melhor do que o que nós temos hoje. Assim. Então, esses estados no Ocidente tendem a assumir um pouco mais essa sua função de bem-estar social. Então, na quinta-feira, está todo mundo convidado, vamos ter esses dois aí colombianos, de novo, um protagonismo latino-americano, e brasileiros discutindo as implicações de fato sobre a saúde pública do Covid, o que está acontecendo, né? Essa dificuldade de informações, né, que a gente está falando, mas a gente conhece pouco isso, né? O nosso grau de conhecimento científico, né, da popularização da ciência ainda é pequeno. E na terça-feira da semana que vem, daqui a uma semana exatamente, vamos ter a presença do Julien Prieur, que eu acho que você conhece, João Alfredo. É o filho do Michel Prieur. E que é um consultor da ONU nessa matéria de sustentabilidade. Eu conheço o professor Michel Prieur, eu conheço, o filho não. O filho é tão brilhante quanto, ainda não é tão famoso, mas é uma pessoa, né, muito bacana, mais jovem, tem 40 e poucos, acho que quase 50 anos, e ele trabalha também na África, em Madagascar, e a experiência europeia em relação a esses dilemas aí da sustentabilidade, dos indicadores. E então vai ter um representante também da ONG do pai dele lá, do CIDC, e a gente vai discutir os rumos do direito ambiental pós-Covid. Né? Devemos insistir nessa dinâmica de construir convenções, espaços internacionais, ou pensar novos rumos, novas institucionalidades, né? É claro que isso é um debate que não vai acabar nunca, né? Que é um debate muito complexo, mas acho que a gente vai tentar entrar nesse, está todo mundo convidado, tá? Vai ser também aqui no nosso
ancorado aqui. Vamos tentar encaminhar para vocês aí os convites dessas duas lives que a gente vai fazer. Vocês estão também convidados, Andrés e João Alfredo. E é isso, pessoal. Agradecer mesmo, foi maravilhoso, sem palavras aí, todo mundo de parabéns. E Ricardo, especialmente deixa eu os só nossos. perguntar a última coisa. Está sendo gravado para depois disponibilizar o link? Está sendo gravado. Está sendo gravado. Eu vou Hum. falar com a Luísa para ver se a gente consegue disponibilizar o link aí para todo mundo. Tá? Acho que dá para Que fazer isso, né, ótimo. Lu? Obrigado. Um prazer grande, viu, Ricardo? A gente Professor que Andrés também. agradece. Vocês foram sensacionais, tá bom? Sensacionais, de verdade. Obrigado aos dois, colegas, amigos, e a todos que Obrigado. participaram aqui, tá bom? Até mais, pessoal. Força aí, saúde, Até a muita paz, próxima. muita Até a luz para todo próxima. mundo. Gracias. Graças. Tchau, André. Tchau. Chao.